Este vídeo tem patrocínio do Supply Handlers. Portugal chegou a esta Copa do Mundo com um dos elencos mais talentosos de toda a competição. Eles foram eliminados nas oitavas de final, derrotados pela Espanha de forma agonizante, em uma partida que resumiu os erros do torneio. 7 erros cometidos por Portugal nesta Copa do Mundo. Compre já na Gol 90 loja Gol 90 Shop. Número 7. As substituições que ninguém entendeu. Vamos começar com a decisão que ainda está sendo analisada em todo o futebol português. O trio de meio-campo de Portugal, João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes, já era considerado o mais forte de todo o torneio antes mesmo da bola rolar na América do Norte. Era o eixo em torno do qual essa equipe foi construída, o motor que se esperava controlar as partidas contra qualquer adversário. Mesmo assim, contra a Espanha, com o jogo empatado sem gols e mais de uma hora, Roberto Martínez decidiu tirar Vitinha e Bruno Fernandes de campo. Dois dos meio-campistas mais criativos e resistentes à pressão saíram com poucos minutos de diferença, justamente quando Portugal mais precisava controlar o ritmo do jogo. Isso deixou o time sem seus dois principais jogadores para controlar o ritmo contra um meio-campo espanhol feito para dominar a posse de bola. A Espanha, percebendo a mudança, apertou ainda mais o controle do jogo a partir daquele momento. Então, já nos acréscimos, a Espanha fez suas próprias substituições valerem da forma mais impactante possível. Ferran Torres e Miquel Merino, que saíram do banco, combinaram logo após entrarem. Torres cruzou para Merino marcar aos 46 do segundo tempo, eliminando Portugal do torneio. O banco da Espanha definiu o jogo. As mudanças em Portugal tiraram o controle da equipe no momento crucial. Número 6 mostrou falta de coesão e intensidade. Assistindo a Portugal ao longo de suas 4 partidas, houve longos períodos em que a pressão simplesmente não existia, em que jogadores passavam despercebidos pelos companheiros com a posse de bola, e em que a bola apenas circulava de um lado para o outro sem qualquer propósito real ou urgência. Contra a Espanha, após ficarem atrás no placar no fim do jogo, Portugal teve a bola perto da linha lateral com o tempo acabando, e, em vez de colocar jogadores na área, preferiu desacelerar e trabalhar a bola pacientemente pelo meio-campo. Diante de uma equipe da Espanha que não levou gols em 4 jogos, essa abordagem lenta não conseguiria superar sua defesa. O time, em vários momentos do torneio, jogou sem a urgência que a ocasião pedia, como se a importância de um jogo eliminatório de Copa do Mundo só fosse percebida tarde demais. Número 5 foi superado na intensidade do início ao fim. Ao longo do torneio, Portugal teve uma média de 61% de posse de bola em seus 4 jogos, um número realmente dominante no papel. Mas só conseguiram 3,8 finalizações no alvo por jogo, número inferior ao de Uruguai e Nova Zelândia, seleções com bem menos qualidade individual que Portugal. Ter a bola e usá-la de forma efetiva foram desafios distintos para essa equipe, que frequentemente teve dificuldade em converter domínio territorial em chances claras de gol. Contra a Espanha, os gols esperados deles para a partida inteira foi de apenas 0,60 comparado aos 1,77 da Espanha. Essa diferença já conta a sua própria história muito melhor do que o placar poderia contar. A Espanha parecia consistentemente mais afiada nas transições, mais rápida em todas as segundas bolas e muito mais disposta a fazer corridas agressivas nas costas da linha defensiva portuguesa. Portugal, por longos períodos de quase todas as partidas que disputou, simplesmente foi superado por adversários que queriam mais nos momentos que realmente decidiram os jogos. Número 4. Passividade tática quando mais importava. Roberto Martínez armou sua equipe com cautela durante quase todos os grandes momentos do torneio, um padrão já presente antes do jogo contra a Espanha. Contra a Croácia nos 16 avos de final, Portugal saiu atrás após Ivan Perisic abrir o placar para os croatas. E por longos períodos daquele segundo tempo, Portugal recuou, chamou a pressão e parecia estranhamente passivo para um time com tanto talento ofensivo em campo. Portugal precisou de um pênalti de Ronaldo para empatar e um gol de cabeça de Gonçalo Ramos nos acréscimos para garantir a vitória, mostrando que só sobreviveu ao mata-mata com uma intervenção dramática, apesar das expectativas de domínio total. O ex-goleiro do Manchester United, Peter Schmeichel, acusou Martínez de desperdiçar a geração de ouro do talento português com táticas muito conservadoras e substituições tardias demais para fazer diferença. Contra a Espanha, essa cautela reapareceu. O que eles mostraram em 2 partidas eliminatórias seguidas foi hesitação, e hesitação nesse nível de futebol quase sempre é punida mais cedo ou mais tarde. Terceiro, a dependência excessiva de Ronaldo continua. Esse ponto trata da estrutura, não de um indivíduo específico. Ronaldo marcou 3 gols no torneio e protagonizou lances de qualidade, incluindo uma finalização acrobática contra a Espanha defendida brilhantemente. O problema vai além de uma atuação específica. Portugal baseou sua identidade ofensiva em Ronaldo por quase 20 anos, então outros estilos de ataque raramente recebem igual treino ou confiança nos momentos decisivos.
Quando o time joga de forma discreta, não parece haver um plano alternativo definido para recorrer. Essa dependência nunca foi realmente resolvida sob o comando de Martínez, e continua sendo um dos desafios mais profundos e de longo prazo que o futebol português enfrenta muito além deste torneio. Número 2. Terminar em segundo no grupo. Portugal nunca engrenou de verdade na fase de grupos, criando um clima de insegurança que persistiu no torneio. Empataram de forma surpreendente com a República Democrática do Congo na estreia, resultado inesperado pela diferença de qualidade, e depois empataram de novo com a Colômbia. Só uma vitória tranquila de 5-0 sobre o Uzbequistão manteve a campanha nos trilhos e o saldo de gols alto. 2 empates contra seleções que não eram consideradas entre as mais fortes do torneio fizeram com que Portugal terminasse em segundo lugar no grupo K, em vez de vencer o grupo como a maioria esperava antes mesmo do início da competição. Terminar em segundo lugar, em vez de primeiro, mudou completamente todo o caminho deles nas fases eliminatórias e provavelmente colocou Portugal em uma trajetória muito mais difícil do que teriam enfrentado se tivessem liderado o grupo com tranquilidade. Primeiro lugar, torneio marcado por debates sobre a aposentadoria. Esta é a história que marcou quase todas as coletivas de imprensa de Portugal nesta Copa do Mundo, seja discutida abertamente ou em segundo plano. Aos 41 anos, todas as aparições de Ronaldo, cada sessão de treino, cada entrevista antes do jogo, vinham acompanhadas da mesma pergunta não dita. Por quanto tempo ele ainda pode fazer isso, realisticamente? Os jornalistas perguntavam sobre isso aos seus companheiros de equipe. Os jornalistas perguntavam sobre isso ao Martínez. Jornalistas perguntaram isso diretamente a Ronaldo, que quase sempre desviava, focando na equipe e no torneio. Mas a sombra nunca se dissipou. Em todas as coletivas de Portugal nesta Copa, qualquer assunto acabava voltando ao futuro do Ronaldo, e essa tensão é algo que o grupo não consegue simplesmente ignorar durante o jogo. Roberto Martínez também anunciou sua saída como técnico logo após o jogo, afirmando que veio para ganhar a Copa do Mundo. Como ele não conseguiu, não fazia sentido continuar. Porém, a situação do Ronaldo dominou a narrativa desse grupo desde a primeira até a última coletiva de imprensa. E sob esse peso não dito, um grupo de jogadores extremamente talentoso passou toda a Copa do Mundo com uma enorme questão não resolvida, seguindo-os para onde quer que fossem. Isso ficou evidente na forma como o time jogou quando mais importava. 7 coisas. 1. Eliminação decepcionante. Uma nova era começa para o futebol português sem Ronaldo e Martínez. O que você acha que Portugal mais errou nessa Copa do Mundo? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou deste vídeo, clique no botão de curtir, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum vídeo como este aqui no nosso canal. Te vejo no próximo.